2 em diante. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o objetivo dessa palavra seja alcançado nessa noite. Tira toda a distração da nossa mente, toda barreira que impede a tua palavra de achar espaço dentro de nós. Oh Deus, tira todo sofisma, todo argumento contrário. Aumenta a nossa fé em nome de Jesus. Amém? Queridos, o objetivo desse texto que nós lemos, o objetivo dele nessa noite é gerar fé no seu coração. É aumentar sua fé. Esse é o objetivo da palavra de Deus, sim ou não? O objetivo da palavra de Deus é aumentar a nossa fé. Porque a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E não qualquer coisa. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A exposição da palavra, ela naturalmente produz fé no nosso coração. Não é ler. A Bíblia diz: bem-aventurado o que lê. Mas não é isso que gera uma fé que a Bíblia está se referindo. Não é ler, é ouvir, é a exposição dela. A exposição dela gera fé no nosso coração. Então eu quero dar uma boa notícia para você hoje. O seu tanque de fé vai sair mais cheio hoje daqui desse lugar. Amém? O seu tanque de fé vai sair mais cheio nessa noite. Porque você está ouvindo a boa palavra do Senhor. Amém? O que é o contexto disso aqui? O que estava acontecendo aqui? Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes. O povo estava assim delirando. O povo estava no delírio. Jesus multiplicou pão, peixe, e eles estavam ali todo: rapaz, isso é muito bom, a gente tem que fazer esse cara ser o nosso rei. Olha aí, embaraço para Jesus. E nós temos que, porque era só o povo gritar: ele é o nosso rei, ele é o nosso rei, pronto. Era o suficiente para poder Jesus, tipo, na marra, ser rei daquele povo. Jesus, quando ouviu isso, e os discípulos ficaram embaraçados também, tipo, gostando daquilo.
Aí Jesus deu uma ordem para ele. Jesus foi, essa palavra assim, ordenou no original, que Jesus deu uma ordem assim meio brabo. Vá, rapaz, entra nesse barco. Entra nesse barco e vamos para o outro lado. Porque os discípulos estavam naquela vibe da multidão. Eles estavam ali, rapaz, ele vai ser rei, então nós vamos reinar junto com ele. Aí dizia Jesus, entra no barco, rapaz, vai-te embora. Vai. Aí Jesus ficou com a multidão. Ele ficou dando conta com a multidão. Jesus sabia lidar com a multidão. Jesus resolveu, despachou a multidão. E o que Jesus foi fazer? Se retirou para orar. Que coisa, né? Quando alguém, né, tem uma grande vitória, ou faz alguma coisa para Deus, né? A gente fica com aquela coisa, né? Às vezes, muita gente não sabe administrar isso. Quando Deus usa, né? Deus usa aquela pessoa, né? O nome daquela pessoa é proclamado no holofote. Tem gente que não sabe administrar isso. Ele fica vaidoso, fica todo orgulhoso. A gente tem que ser como Jesus. Jesus fez aquele grande sinal. Ele foi fazer o quê? Foi orar. Foi ficar com Deus. Na certo, foi agradecer, foi cantar. Oh Deus, tu fez um grande milagre hoje. Tanta gente foi alimentada. Tanta gente, né? Precisamos aprender a ser como Jesus. Quando a gente receber grandes vitórias, vamos ficar juntinho dele. Para quê? Agradecendo, garantindo novos milagres na nossa vida. Amém? Quantos podem dar uma salva de palmas a Jesus? Então Jesus ordenou, vamos embora, entra no barco, vamos embora. E eles então, né, meio aperreados com aquilo, entraram no barco. Queridos, que coisa. Eles entraram no barco, não demorou muito. O barco entrou numa tempestade terrível. Mas não foi com a ordem de Jesus. Não foi Jesus que mandou eles entrar no barco. Não foi Jesus que mandou eles ir para o meio do mar. E aí? Poxa, era para estar tudo bem. Era para estar tudo calmo. Se a gente está obedecendo a palavra de Deus, se a gente está fazendo tudo direitinho, por que a gente vai sofrer? Por que a gente vai ficar embaraçado? Por que a gente vai ser exposto? Se a gente está fazendo tudo direitinho, estamos ali dando dízimo direitinho, estamos frequentando o culto direitinho, estamos obedecendo a palavra direitinho, não é para me ter sofrimento, certo ou errado? Errado. É o que muita gente pensa. Quando estamos fazendo as coisas certinhas, esperamos que Deus seja certinho também. Natural. Que não falte nada, que não tenha doença, que não tenha tragédia, que não tenha medo. Esperamos isso, sim ou não? Pois é, mas não foi isso que aconteceu. Nem sempre é assim. É isso que a gente precisa entender. A gente precisa entender isso para não se escandalizar. Gente, não tinha cara mais perfeito do que Jó. Não tinha um cara mais perfeito do que Jó. O cara era fera. E Deus que falou para o diabo. Foi Deus que falou para o diabo. Viu meu servo Jó? Olhou ele. Temente a mim. Se desvia do mal. Íntegro. Olha Deus falando para Satanás de Jó. Pensou Deus falar assim da gente? Meu Deus, de mim ele vai dizer, meu servo está aqui ralado, mas eu amo. Ralado, mas eu amo, meu filho. Viu, meu servo Jó? Então, cara top! E aí, daqui a pouco, tu vê, você conhece a história de Jó. Sofreu, igual sovaco, como é o nome? Sovaco de aleijado. Meu Deus, sofreu demais. Mas, estava na permissão de Deus? Sim ou não? Estava na permissão de Deus. Quando Deus abençoou ele, a Bíblia diz que abençoou 7 vezes mais do que antes. Para ver. Então, você tem que guardar isso na sua cabeça. Nem sempre, por nós obedecermos a Deus, seguirmos direitinho, que a gente fala assim, não estou seguindo direitinho. Muita gente fala, pastor, estou seguindo direitinho, pastor.
Uma vez tu foi investigar, não é tão bem direitinho assim, né? Mas, e dentro da cabeça dele, ele está, estou seguindo direitinho. Então, e aí daqui a pouco vem a tempestade, vem a luta, vem o sofrimento, vem uma angústia, vem uma coisa inesperada, entendeu? E você tem que ficar entendendo isso, que não é porque você obedece a Deus que você está imune, vacinado contra problemas. Jesus falou, no mundo tereis, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não diz vocês também vencerão, mas se a gente estiver colado com ele, venceremos também. Sim ou não? Venceremos também. Então, amados, Jesus deixou e foi orar. Olha quantas horas, passou mais 8 a 9 horas. Isso era umas 6 horas da tarde. Jesus mandou eles entrarem. Sabe que hora que Jesus foi encontrar com eles de novo? 3 horas da matina. Ai, meu Deus, a gente não entende, né? A gente não entende. Os murmuradores de plantão, nessa hora, Jesus, como é que pode? Não é? Deus quer nos dar experiência. Ele quer tirar a chupeta da gente. Amém ou não? Ele quer tirar a chupeta de menino da gente. E a chupeta só sai, irmão, na guerra, no sofrimento, na luta, na experiência. Quem está entendendo isso? A chupeta só sai assim. Porque senão a gente fica mimadinho todo o tempo. Todo o tempo a gente fica mimadinho. Ai, tá olhando. Oh, meu filho. Novo convertido, o Senhor é especialista em dar chupeta. Novo convertido, ele quer dar experiência. Ele toma, chupeta. Aí ele tá, mas o objetivo dele é nosso nossa maturidade. Amém? 8, 9 horas depois, Jesus olhou e viu que os discípulos estavam com um problema. Olhou e viu o barco rodopiando, irmão. Imagina. Isso aí, essas tempestades, elas eram constantes naquele lago ali, porque havia um choque de temperatura, né? O ar quente com ar frio, aí levantava assim, normalmente grandes tempestades ali. E Jesus olhou assim de longe e falou, ixi, os discípulos estão com problema, o negócio está feio. E foi tão brabo, porque Jesus podia ir de barquinho, né? Ele podia ir de barquinho, remando lá, tal, mas ele viu que a galera estava tão mal, que ele foi como? Andando, andando sobre as águas, né? Aquilo era uma coisa inusitada, irmão. Nunca se vê na Bíblia alguém andando sobre as águas. Moisés não andou sobre as águas. Eliseu fez o martelo flutuar, né? O martelo pesado flutuou na água, mas andar não andou. Jesus andou sobre as águas. E águas, irmão, sabe que água significa o quê? Representa o quê? Para os judeus, o mar, o lago, significa que os demônios, eles tinham uma crença que os demônios moravam no mar, na água. Eles tinham uma crença assim, os judeus, que os demônios moravam. Então, para eles, né? Para eles, o mar significa uma dificuldade, significa muitos problemas. E Jesus, então, ele vem andando sobre as águas. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Eu quero aumentar a sua fé. Eu quero declarar para você nessa noite que o seu problema para Jesus é nada. Ele anda sobre o seu problema. Ele tem controle sobre o seu problema. Você pode achar que é impossível, que você não vai conseguir, isso não vai dar certo. Mas para Jesus está debaixo do pé dele. Seu problema está debaixo do pé de Jesus. Aquilo que você acha que, talvez seja uma doença, né? O que é o mar? Talvez seja o mar para você. Talvez seja um sonho. Um sonho. Um sonho que você acha que nunca vai conquistar, porque ele é grande. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus, ele anda por cima das águas. Talvez seja um pecado
que você não consiga vencer. Talvez ele é gigante para você, você não consiga vencer, você luta com ele todo dia, toda semana. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele anda por cima das águas. Ele tem poder na sua mão para lhe dar vitória completa. Amém ou não? Uma bênção. Talvez seja uma bênção que você está esperando. Jesus vem andando, ó. Pá, pá. Os discípulos, quando olharam, fantasma! É um fantasma, meu Deus, um fantasma. Nós já estamos, irmão, com o negócio, quando está assim, quando está ruim, acontece o quê? Piora. Ele já estava naquela situação, mas eu sempre digo, quando está muito ruim, para melhorar tem que piorar um pouco. Sabia? Parece que com Deus é assim. Às vezes a gente pensa assim, não, está ruim, aí piora mais um pouco. Para você saber que às vezes você está dizendo, porque vai aumentando teus limites. Às vezes você aguentou, aqui eu não aguento mais, aqui. Aí Deus estica um pouco mais. Aí viu, meu senhor, como tu pode ir um pouco mais? Ainda pode ir um pouco mais, tu quer? Não, pelo amor de Deus. Ele vai aumentando. Quem está entendendo isso que eu estou falando? Que às vezes você quer se matar porque você disse que não aguenta mais. Eu não aguento mais essa situação. Aí Deus diz, aguenta sim. Quer ver como tu aguenta? Aí piora um pouco mais. Piora um pouco mais. Só para você saber que a sua vida está na mão dele. Para que a sua vida está na mão dele. E ele inclina para cá, fica até de cabeça para baixo, mas não cai. Sabe por quê? Porque ele está no controle. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para ele. É um fantasma! Socorro! 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 Agora teve uns cabra macho pescador gritando socorro. Rapaz, tem hora que a gente vê assim, um bando de pescadores, vocês não sabem que pescador é homem rude, né? É homem rude, é homem de enxada, é homem de, né? Agora, fantasma! Rapaz, isso ficou registrado, pegou muito mal para os discípulos. Pedro, né? O Pedro, rapaz. Deus, quando quer nos expor, meu irmão, não tem jeito. Começaram a gritar, fantasma, fantasma. Aí Jesus vem andando sobre as águas, aí Jesus diz assim, filhos, tem bom ânimo, não tenha medo, sou eu. De longe Jesus vem falando, porque Jesus queria passar eles, mas como eles estavam muito ruins, eles estavam mesmo no sufoco, Jesus então dá logo o grito, filhos, não temas, tem bom ânimo, sou eu. Queridos, aquelas palavras foram muito importantes. Não tinha acontecido nada ainda. Não tinha acontecido nada ainda. Eles estavam debaixo da tempestade, o barco rodopiando, ameaçando a naufragar. Mas aquelas palavras desviaram a atenção deles, que estava para a dificuldade, para aquela coisa horrível, desviaram a atenção deles. Dessa mesma maneira, amado, eu sei que você está passando uma grande luta, você está passando um grande problema, mas eu quero confortar seu coração. Jesus está dizendo para você hoje, não temas, tenha bom ânimo, sou eu estou contigo, eu vou te dar vitória, você vai sair dessa situação. Você continua do mesmo jeito, mas você vai receber essa palavra no seu coração. Deus está dizendo para você, eu estou no controle da sua vida. Quem recebe isso, levante a sua mão. Não temas. Tem bom ânimo. Foi a primeira palavra que Jesus falou. Tem bom ânimo. Tem que ter ânimo, irmãos. O ânimo é uma atitude. O ânimo é uma atitude que você tem que ter. O ânimo não depende de Deus. O ânimo depende de você. Depende de você. Se anime. Tem atitude. Dê o primeiro passo.
faço. Quem está entendendo? Anime-se. Tem de bom ânimo. Tem atitude. Tenha coragem. Tenha coragem. É isso que você precisa. Porque a pessoa está assim, não. Aí você, não. Tem atitude, tem ânimo. Aí você levantar. Atitude é você levantar. Talvez você não fez nada ainda, mas só a expressão e só o que você colocou. Não, eu vou me levantar, não vou ficar assim não. Eu não vou ficar. Só isso já é considerado o quê? Ânimo. Só em você, assim, não vou ficar assim não. Eu não vou ficar desse jeito, eu não vou me levantar. Eu vou me levantar e vou. Pronto, isso aí já é o ânimo. Porque quando você toma essa posição, Deus vem, estende a mão e te ajuda a carregar o resto. Amém ou não? Tem de bom ânimo. Tem atitude, tem a coragem. O seu ânimo e a sua coragem, a sua atitude, não vai resolver o problema. Mas vai permitir que Deus haja na sua vida. Porque Deus não age com a pessoa desanimada, não. Sabia? Deus não age com a pessoa. A pessoa está lá dizendo, eu não vou sair daqui, eu vou ficar aqui desanimado. Ele vai ter que vir. Ele não vai. Ele não vai. Mas se você não, eu vou me levantar. Eu vou começar a orar. Eu vou fazer alguma coisa. Isso é o suficiente para o Senhor vir até o encontro. Quem está entendendo isso? Desanimado. É difícil, você não comove Deus. Não comove Deus. Ficar chorando. Não comove. Tem que ter tem de bom. Não tenha medo, não temas. Ele falou, não tenha medo. Era difícil, né? Não ter medo. Aquela situação ali, uma situação de, já estava naufragando. Os discípulos numa situação, mas quem estava falando, não tenha medo, é Jesus. Ele que estava falando, não tenha medo. Não tenha medo. Porque o medo, irmãos, é o contrário da fé. Se você tem fé, você não tem medo. Se você tem medo, você não tem fé. Porque o medo corrói a fé. Não há espaço, metade medo, metade fé. Não tem. Quem está entendendo isso que eu estou falando? Você não pode ter medo. Você tem que ter coragem. E obedecer o que Jesus falou. Não temas. Não tenha medo. Domingo passado eu falei que eu tinha medo de escuro. Como é que eu venci o medo de escuro? Andando no escuro. Mesmo tendo aquele sentimento de medo. Mas você obedece a palavra. Não tenha medo. E é incrível isso, não é uma coincidência. Não é coincidência, é uma Jesuscidência. Por quê? A palavra não tenha medo, ela está 365 vezes na Bíblia. Olha que coisa. 365 vezes tem na Bíblia a palavra não temas. O que Deus está dizendo para a gente? Para cada dia que você acordar, o que você tem que obedecer a Ele? Não tenha medo de nada. Não tenha medo. Mas entenda uma coisa. Não tenha medo, não é confissão positiva, não. Não vou ter medo. Não vou ter medo. Mas confiando em você, confiando em alguém, você não tem que ter medo se a sua confiança estiver em quem? No Senhor. Se a sua confiança estiver nele, você não tem que ter medo. Mas se você estiver confiando em você, tenha medo. Tenha medo. Confiando em outra pessoa, tenha medo. Tenha medo. Confiando no patrão, confiando em alguém que te prometeu alguma coisa, tenha medo. Mas você tem que dizer, olha, você está me dizendo isso, mas eu confio no Senhor. A sua confiança tem que estar em quem? No Senhor. Aí sim, pode ir, não tenha medo, que Ele está com você. Amém ou não? Jesus falou, tem bom ânimo, não tenha medo, o que Ele falou? Sou eu. Tem que ser nele.
eu sou. Né? Parece que está até falando com Moisés. Eu sou. Deus, lá vão me dizer, quem te mandou? Moisés está dizendo, me manda. Eu vim aqui no Egito tirar o povo de Israel. Lá e vão me perguntar, quem te mandou? Diz para Faraó que eu sou, te enviou. Aí talvez a gente não sabia, né? Nesse tempo, eu sou. Quem eu sou? Eu sou é Jesus. Jesus falou, sou eu. Não temas, sou eu que estou aqui. Ele é o leão da tribo de Judá, amados. Ele é a raiz de Jessé. Ele é a estrela resplandecente da manhã. Ele é o leão da tribo de Judá. Aquele que é poderoso para guardar a sua vida. Aquele que é fiel. É o seu salvador. É o seu libertador. Aquele que morreu na cruz do Calvário para salvar a sua vida. Sou eu. E para você pensar assim, mas você está dizendo assim, Jesus, para Jesus meu problema não é nada. Mas para mim é. Né? Para mim é. Isso é para ele que é todo poderoso. Então vamos para o homem agora. Então vamos para o homem. Aí daqui a pouco Pedro, sou eu, Pedro. Aí Jesus, se é tu, manda eu ir contigo. Manda eu ir andar por cima das águas também. Manda! Se é tu mesmo, manda eu ir andar. E Jesus só falou para ele, vem. Vem. E Pedro, irmãos, de maneira linda, vai ele, ao encontro de Jesus. Olhando para quem? Andando sobre as águas, Pedro. Foi o único que relatou isso aí, foi Mateus. Mateus relatou que Pedro andou por sobre as águas. Foi ao encontro de Jesus. Imagina que cena linda, meus irmãos. Pedro lá, andando por sobre as águas, né? Que você pode dizer, não, Jesus andou sobre as águas, mas Pedro também andou. Pedro também andou, nos dando a lição que a gente também pode, na nossa cabeça, ficar descansado. Você pode não temer, ficar com a sua mente descansada, não ter ansiedade, não ter depressão, ficar descansado, andar por cima das águas, é ter o controle das suas emoções, é você não se desesperar, é você não ficar ansioso, queimando energia, ficar desesperado. Não, tem o controle, quem está entendendo? Tem o controle, ande, domine a situação. Pedro, andando por cima das águas. E ele olhando para Jesus. Por que ele foi lá? Por que ele foi lá? Por que ele andou por cima das águas? Quem mandou? Jesus que mandou. E ele obedeceu. Ele obedeceu. Por que ele andou por cima da água? Porque ele obedeceu. Ele obedeceu a palavra de Jesus. Por isso ele andou também semelhante a Jesus. Para andar por cima das águas, amados, para não naufragar, você precisa obedecer, a palavra de Jesus. Não adianta você fazer diferente. Não adianta você fazer diferente. Você não quer naufragar financeiramente, não tem outro segredo. Se você não quer afundar financeiramente, qual é o segredo? Dízimos e ofertas. Se você for querer inventar, não. É como a palavra diz, trazei todos os dízimos à minha casa, ofertai na minha casa. É isso, obedecer a palavra. Você não naufraga. Porque muitos estão naufragando. Porque não estão obedecendo ao Senhor. Estão negligenciando. Estão segundo plano. Se der, deu. Quem está entendendo isso? Pedro andou por cima das águas porque obedeceu ao que Jesus falou para ele. Outra coisa, queridos, Pedro teve que acreditar em duas pessoas para fazer aquilo. Ele teve que acreditar em Jesus. Quando Jesus falou, vem, ele teve que acreditar em Jesus.
E ele teve que acreditar nele mesmo. A fé dos colegas dele não ia fazer ele andar. A fé dos amigos dele, porque estava todo mundo com medo. Ele tinha que acreditar nele. Então ele tinha que acreditar em Jesus primeiro e nele também. Tem pessoas aqui que estão desacreditadas de si mesmo. Estão desacreditadas. Acham que não podem. Acham que não têm o suficiente para alcançar aquilo que está propondo para você. Aquilo que está assim se propondo para você. Você olha para você e você não está acreditando em você. Você se acha pequena para esse grande desafio. Quem está entendendo isso que eu estou falando? Está se achando pequeno. Não acredita em si. Acha que não vai conseguir. Acha que tem olhos voltados para você. E esses olhos te apavoram. Esses olhos estão te apavorando. Essa crítica está te apavorando. Isso te dá sudorésia. Só em você ver que as pessoas vão criticar você, estão de olhos fitos em você, você já está desmoronando. Você precisa acreditar em você. Acreditar em você, não por causa de você, porque você está acreditando em Jesus primeiro. Quem está entendendo isso que eu estou falando, irmão? Primeiro você vai acreditar em Jesus, depois que você acreditar em Jesus, acredita em você. Acredita em você, vai dar certo. Vai dar certo. Você vai andar sobre as águas. Mas sabe qual é o segredo de andar sobre as águas? Tem que olhar para frente. Enquanto Pedro olhou para frente, ele andou. Não sabe quantos minutos foi aí. Se foi minuto, se foi segundo, não se sabe. Você sabe que ele andou. Jesus falou, vem. E ele encarava Jesus, ó. Tum, 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 tum. Não sabe se foi um minuto. Não sabe se ele ficou andando, se Jesus estava muito distante. Aí daqui a pouco, irmão, começou a incomodar ele. Porque a onda ainda estava ainda. A onda ainda estava troando. Nesse momento ali, a onda estava troando. E mesmo a onda troando, Pedro estava fazendo o quê, irmãos? Andando sobre as águas. O barco rodopiando, ele já saiu do barco. Ele não estava mais no barco. Ele já estava mesmo no meio do furacão. Já estava mesmo andando sobre as águas lá e olhando para Jesus. Aí uma coisa começou a incomodar ele, o vento. As ondas. E ele então desvia o olhar do Senhor e olha para baixo. Olha para a situação. Ele olhou, né? Ele olhou aquela onda. Ao invés de pegar aquela onda, né? Rapaz, estou com Jesus. Jesus, vamos pegar essa onda? Vamos pegar essa onda? Não. Em vez de pegar lá no Rio, fala jacaré. Quem sabe que lá no Rio fala jacaré? Lá no Rio fala jacaré. Aquela onda que vem, tu pega ela, né? Às vezes leva um caixote, sabe o que é caixote? Aquele que revira e bate com as costas na areia. Não interessa. Mas ele começou a olhar para aquilo, começou a olhar para o vento. Oh, queridos, ele viu aquilo e ixi, não vai dar. Qual era o objetivo? Jesus estava dizendo, Jesus estava olhando para ele, tipo dizendo assim, você consegue, Pedro. Você consegue, Pedro. O teu objetivo é se encontrar comigo. O teu objetivo é se encontrar comigo. O teu objetivo é colar comigo. Então vem, você consegue. Então ele desviou o olhar. Olhou para as circunstâncias. Consequência. Afundou.
Queridos, você não vai a lugar nenhum se você olhar para as circunstâncias. Se você olhar para o homem, se você olhar para o homem, você afunda. Se você olhar para a crise, você afunda. Aí é que é hora, agora é que é hora de saber a quem você está servindo. Se é o homem ou se é Jesus. Se for Jesus, você não afunda. Mas se for o homem, você se impressiona com a tempestade. Você se impressiona com a dificuldade. Você desanima com a dificuldade. Mas se você está servindo a Jesus, você vai ouvir o barulho, vai ouvir o mar tempestuoso, mas você não afunda. Sabe por quê? Porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Nós estamos servindo a Jesus, estamos indo para encontrar com Ele. O nosso objetivo é encontrar com Ele. Amém ou não? Não é homem. Eu não sou fonte. Ouçam-me, eu não sou fonte. Eu sou apenas um canal para levar a palavra de Deus para vocês, mas eu não sou fonte. Só há um que é fonte, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é perfeito, Ele é fiel, Ele é nosso Salvador, Ele é nosso libertador. Ele nunca pecou e não houve engano na sua boca. Nunca Ele pecou. Nunca houve engano na sua boca. Por isso é que a gente tem que olhar para Ele, autor e consumador da nossa fé. Quando tu olha para o homem, desvia o olhar, vem para a igreja para olhar o homem, para olhar o pastor Tarquínio, para olhar o pastor em treinamento Jordão, para olhar o pastor em treinamento James, para olhar o seu líder de célula, você fracassa e afunda. Mas se você vê que essas pessoas são falhas, vê que elas só estão sendo canais, que um canal, um cano, de vez em quando racha, de vez em quando a cola solta. Sim ou não, irmãos? Mas veio o cara lá, o encanador Jesus, e repara de novo, e continua fluindo. Mas Ele é a fonte, a água vem dEle. Se você for olhar o homem, vai ser difícil você chegar no céu. Vai ser difícil você encontrar. O objetivo é encontrar Ele. Vai ser difícil. Porque você vai ser muito decepcionado. Mas quando você olha só para Jesus, você se compadece das pessoas. Você se compadece. Você sabe que aquela pessoa está tentando igual você. E você vai ajudar. Ao invés de criticar, você vai ajudar. Vai se colocar à disposição. Quem está entendendo isso, amados? Olhando para Jesus, autor e consumador. E Pedro foi repreendido. Jesus, quando ele afundou, Jesus foi e pegou ele. Levantou ele. Mas olha essa cena, irmão. Você acha que os dois foram nadando? Você acha que os dois foram nadando para o barco? Hein? Você já acha que Jesus... Eu peguei Pedro, vamos nadando todo mundo para o barco. Eles foram como, irmão? Andando. Voltaram andando e subiram no barco. Mas Jesus chamou a atenção dele. O que Jesus disse para ele? Homem de pequena, por que duvidaste? Por que tu duvidou? Parece ser uma crítica meio estranha. Parece ser uma crítica estranha de Jesus. O cara afundou, o cara é homem. Mas ele não tinha razão para afundar, porque ele já estava o quê? Já estava caminhando. Ele já estava caminhando. Ele já estava vencendo aquilo. E ele então olha para as circunstâncias. Ele duvidou. A incredulidade, queridos.
A incredulidade é irmã gêmea da infelicidade. Se você persiste em ser incrédulo, não acredita em nada, sinto muito, você é candidato a ser infeliz. Candidato a ser infeliz. Todo incrédulo é infeliz, porque não crê em Deus, porque não crê em Jesus, porque não crê na Bíblia, porque não crê na igreja. Ah, não gosto desse negócio de igreja. Não gosto desse negócio de igreja. Esse negócio de igreja, eu sou crente em casa, sou crente do meu jeito. Igreja não salva. Isso está errado. Sabe por que você está errado? A igreja, ela é o coração de quem? Do reino de Deus. A igreja é o coração do reino de Deus. E a igreja tem falha? Tem. A igreja tem falha. A igreja, ela é um hospital. Quando você entende isso, que a igreja é um hospital. No hospital tem gente como, irmãos? Doentes. Jesus falou, eu não vim para bons, eu vim para doentes. Quem lembra que Jesus falou isso? Quem nunca ouviu falar isso? Levanta a mão. Quem nunca ouviu? Então, quem já ouviu falar nisso? Eu gosto que os irmãos participem comigo. Tá bom? Gosto que os irmãos participem. Quem entendeu? Se você entendeu, levanta a mão. Se você não entendeu, talvez eu repita de novo. Porque você não entendeu. Amém? Quem entendeu? Muito bem. Eu esqueci o que eu estava falando. Vocês Pois é. Jesus, ele veio para os doentes. Significa dizer que a igreja dele é o quê? Um hospital. Tem gente que entra na igreja e pensa que na igreja só tem gente perfeita. Não, ali é lugar só de santos. Ninguém peca ali. Ali, ninguém mente. Quem é esse mentiroso aqui? Levante a mão. Irmão, não está muito crente, porque só dois levantou a mão. Está mentindo. Então você tem que entender que a igreja, irmãos, olha, compare a igreja, sabe com o quê? Com a arca de Noé. Lembra da arca de Noé? Aí Deus falou, olha, vou destruir toda a terra. Isso já aconteceu. Deus destruiu um dia toda a terra. Você vê fósseis de animais, répteis, não sei o que lá. É de milhões, não sei o que lá. Besterol, cara. Isso aí é porque afogou tudo e eles estão enterrados por aí. De vez em quando acha um. Besterol é de milhões, não sei o que lá. Besteira, esse é o tempo que a Bíblia diz que tem, que é o tempo que tem. Só que estava enterrado, água para todo lado, enterrou tudo. Aí de vez em quando acha um. E acabou tudo. Deus falou, olha, é o seguinte, vou destruir a terra com água. Manda um casal de animais e quem mais quiser, você e sua família, quem mais quiser vem. Quem não quiser, sabe o que aconteceu? Só a família de Noé, o casal de cada bicho, e entraram na arca. Do lado de fora, estava o juízo de Deus, água, juízo de Deus. Do lado de dentro, a salvação. Irmãos, imagine Noé convivendo com aquela bicharada. Imagina, irmão, aquele cheiro de cocô de bicho. A gritaria. Imagina, irmão. Aquilo era de dia e de noite. Mas o que Noé podia fazer? Ele ia sair da arca, tinha o que do lado de fora? Água, juízo. Às vezes aqui dentro também tem. Tem. Aqui dentro tem isso. Mas o que a gente vai fazer? Largar a igreja? Abandonar a igreja? Não. Temos que nos suportar uns
uns aos outros, amar uns aos, perdoar uns aos, suportar uns aos outros. Pai, eu não suporto aquela irmã, mas Jesus falou que a gente tem que suportar. Oh, amada, a paz. Isso não é falsidade não, isso é suportar. Tu não vai no shopping com ela, mas se tu está aqui no culto, tu vai suportar. Aí o pastor manda, dê a mão para ela. Jesus. Eu, Jesus, somos um. Suportando. Tem vezes que é assim. Entendeu? Ah, não, eu tenho que ser sincera. Eu tenho que ser sincera. Não gosto, vou virar. É assim? Não, tem que suportar. Por quê? Porque do lado de fora está o quê? O juízo. Vai para o mundo. Vai para o mundo. Vai voltar para o mundo. Vai voltar a cheirar. Vai voltar a prostituir. Vai voltar a dar rasgado. Vai voltar a pegar lá rasgado. Vai voltar a beber. A se drogar. Vai voltar. O mundo está aí. Então é melhor, meu irmão, você se segurar aqui dentro e suportar uns aos outros até aquele dia que não vai demorar muito. Jesus está voltando para buscar a igreja dele. A igreja está sendo acuada, sofrendo, mas daqui a pouco, meus irmãos, soará a trombeta e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para estar para sempre com o Senhor. Quantos podem aplaudir a Jesus por essa viva esperança? Por essa viva esperança. Por isso é que a gente suporta. Imagina, irmão, se alguém dissesse para você que daqui a um mês, Jesus dissesse, meu filho, você tivesse certeza, meu filho, eu vou vir daqui a um mês, 3h da tarde. Isso você garantisse, firme, irmão, você ia perder tempo de ficar de mal com alguém? Você ia querer construir alguma coisa nesse período? Se tu tivesse devendo alguma coisa, tu ia fazer o quê? Ia se virar para poder tu tinha 30 dias para acertar a tua vida e deixar direitinho, porque você tinha uma garantia de que tudo ia acontecer naquele dia. Meu irmão, Ele prometeu na sua palavra, Ele voltará, Ele é fiel. A Bíblia diz que não tem dia, não tem hora, para a gente não ficar justamente assim, ansioso. Não tem dia e hora, mas uma coisa é certa, Ele virá. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. Glória a Deus. Curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça nesse momento. Feche os seus olhos. Não temas. Tem de bom ânimo. Sou eu. Feche os seus olhos. É Jesus que fala ao teu coração nessa noite. É Ele que está aumentando a sua fé. É Ele que vai te dar vitória. Então feche os seus olhos. Fale com Ele. Fale com Ele agora. Não temas. Não tenha medo. Não tenha medo de nada. Não tenha medo do que pode te acontecer. Ele ama você. E você não vai naufragar. Você não vai perecer. Porque Ele cuida de você. Ele te ama. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guias. Se a tempestade me alcançar, Tu és. Fique orando. Fique adorando nesse momento. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona
respirar Oh, Espírito e Santo. me faz andar. Começa a trabalhar. Sobre as Começa a trabalhar nessa hora, em nome de Jesus. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem Vai me falando isso para o Senhor. guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Oh, Jesus. Se o mar me submergir, a tua Ele não vai deixar você mão afundar. me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, Aleluia. minha canção. Eu quero saber nessa E noite, o meu louvor. quem quer sair do barco? Mas ouça o sentido de sair do barco. É dar um passo de fé. É andar nem que seja um pedaço. Em relação a um sonho. Em relação a uma bênção grande. Deus está mandando você sair do barco. Sai da zona de conforto. E toma um passo de fé. Quem quer fazer isso? Sai do seu lugar e vem receber a oração da fé. Sai do seu lugar. Aleluia. Pode preencher aqui, pode preencher. Uma fé sobrenatural virá sobre você. E você vai sair desse barco. Você vai andar sobre as águas. Deus vai te orientar. Ele vai te dirigir. Ora, Aleluia, aleluia, passo de fé, passo de fé. Aleluia. Se o mar... Olha, Deus, quem está precisando tomar uma decisão séria, está com medo do que pode pensar, da crítica. Se você está precisando tomar esse passo de fé, sai do seu lugar, venha receber a força necessária, a fé necessária para poder andar sobre as águas, andar sobre as águas, em nome de Jesus. E isto é só o começo.